Fala, Segatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Vamos falar um pouco do CRB, ressaltando que o CRB está no mercado, mas nomes concretos mesmo, foi só 3 jogadores, são eles. O atacante Ronald, o lateral esquerdo Juan e o volante Eric Varão. A gente fica sem saber o que pode acontecer aí com outros jogadores. Tem Falcão aí, tem proposta aí de time grande, também o Hereda, né? Tem aí o Atlético Paranaense também interessado no jogador. Tem também o Léo Pereira, que pode deixar o CRB, mas são jogadores que têm contrato com o CRB. Mas se surgir uma proposta boa, eles podem deixar o Clube de Regatas Brasil. Ressaltando o CRB que foca ainda em algumas posições. Até o momento, for para disputar o Campeonato Alagoano, tem ali Matheus Albino, tem o Hereda, Matheus Ribeiro, Matheus Pureza, né, também. Tem o Gustavo Henrique, recebeu proposta do Água Santa, mas rejeitou, né? O Formiga também recebeu proposta também, e até o momento também não se sabe se vai ou não, né? Mas tem ali o Dalisson, né? Tem o Juan, Falcão, Rômulo, GG, Eric Varão, Léo Pereira e Anselmo, mais outros jogadores que podem estar voltando para o CRB. É o caso do Matheus Mega. Isso, torcedor regatiano, Matheus Mega, que está emprestado, pode voltar para o CRB. Já que o CRB tem a necessidade aí das posições ali defensivas, reforçar ali, mas ajeitar um time ali forte para começar esse ano, 2025, com a espinha dorsal ali, já o alagoano, né? Visando também a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então o CRB tem que começar já a arrumar um time competitivo para brigar, né? Sabemos que o Campeonato Alagoano, a gente vai ser campeão, vai ser treta. Isso não tem como nem tá aqui discutindo. O CRB é favorito. Mas as outras competições, aí sabe que precisa reforçar o elenco. Contratações essas que não agradou o torcedor. A gente esperava mais. Terminou a Série B, vários jogadores foi destaque e o CRB não procurou esses jogadores. Né? Traz aqui também no Cast FC, falando um pouco sobre o Marco Antônio. Vamos ver o que eles falaram aí. Também traz o trecho aí do Dairone falando aí o CRB sem dinheiro. Que história é essa? O presidente do CRB falou que tinha 20 milhões na conta, que o dinheiro não era problema. De repente pegou um empréstimo aí de 4 milhões e o torcedor regatiano não sabe para que foi esse empréstimo, né? Tem que se explicar com o torcedor. Mas o CRB sem dinheiro para contratar. A gente vai ter um trecho aí no canal aí. Fala regatiano, meu amigo Dairone, mas vamos ver o que falou aí o canal Cast FC sobre o Marco Antônio. Vamos falar então deste jogador, Marco Antônio, volante importantíssimo do Náutico, que desde que surgiu, veio do Botafogo da Paraíba, livre no mercado. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né, a carreira do Marco. O Marco já é dado ali como Náutico, né, no site O Gol, da onde eu peguei esse recorte. Disputou 38 jogos pelo Náutico na temporada 24, fez 3 gols e 2 assistências. Pelo CRB, que está lá por empréstimo, né? 10 jogos apenas. Participou de 10 partidas pelo CRB. Chegou do Botafogo da Paraíba para o Náutico livre, sem custo. Também jogou no Remo, jogou no Ceará bastante tempo, né? No Ceará. Antes do Ceará, passagem pelo Internacional também. Este é o Marco Antônio, volante que todo torcedor do Náutico conhece, né? Todo torcedor do Náutico lembra. Aí, o Náutico empresta o jogador para o CRB. Para o restante da Série B é um bom negócio, porque o Náutico não iria ficar com um ativo dele, né? Depois do estadual, o Náutico renovou o contrato, valorizou o jogador. E depois da Série C, houve uma nova renovação de contrato, até para que ele pudesse ir emprestado com um contrato com o Náutico agora até o final de dezembro de 2025, da próxima temporada. Essa é a situação. O jogador teve aumento salarial, o jogador foi valorizado pelo Náutico e foi emprestado ao CRB. Chegando lá no clube alagoano, no clube regatiano, o CRB gostou do que viu e recentemente, há cerca de 10 dias, vem conversando com o Náutico sobre uma possível permanência do Marco Antônio em Maceió. No contrato do Marco Antônio, claro, né, como em todo contrato, existe uma multa. E neste contrato de empréstimo, da ida dele ao CRB, o Náutico havia já alinhado valores
em caso de permanência do jogador. Para que o CRB adquira o Marco Antônio, a multa é de 4 milhões de reais. É um valor muito bom, porque o Náutico pegou o jogador livre no mercado, jogador jovem de 24 anos, bastante promissor ainda, né? Assim, já é uma realidade, mas eu digo promissor em relação a onde ele pode chegar. E 4 milhões de reais não é um investimento tão alto, isso será negociado ou pode ser negociado a depender da situação do CRB. Para 50% dos direitos econômicos do jogador, a multa é de 1.700.000 reais. São essas duas condições que foram colocadas no contrato do Marco Antônio. Mas existe ainda uma terceira possibilidade, caso o CRB realmente queira permanecer com ele. Porque o Náutico conta com o jogador para a temporada 2025. Inclusive, ele se apresenta no próximo dia 15 e vai iniciar os trabalhos juntamente com o grupo. Ele se apresenta e alguns jogadores também que disputaram a última Série B que o Náutico está trazendo, tá? E aí o Marco Antônio, o Náutico, como eu disse, conta com ele para a temporada 2025, mas claro que o clube não vai dispensar um bom negócio. E aí, outra possibilidade seria uma proposta do CRB. Então, Regatiano, e aí? Você gostaria de permanecer no Marco Antônio? Né? Praticamente, como eu falei já aqui no canal, né? Um trecho sobre o Marco Antônio, eu falei que esperava mais do jogador, né? Um jogador que a torcida lá do Náutico gosta dele. E tanto que a direção lá do Náutico quer manter o jogador lá, quer renovar esse contrato com ele, já que ele chegou aqui no CRB já no final da Série B. Um jogador que esperava mais, né? Esperava mais. Se ele for ficar, né? E se ele for embora também, boa sorte para o jogador aí nessa caminhada dele aí, beleza? E também falar aqui, né? Como o Darani falou aí, o CRB tá sem dinheiro para contratar. Mas que história é essa? Já que a direção, a Regatiana não pegou empréstimo, 4 milhões, e tá sem dinheiro para estar contratando jogadores, que história é essa? Então vou ver aqui, falou o Dairone, fala Regatiano, beleza? Tamo junto, se inscreva aqui no canal, CRB Minha Paixão, rumo aos 7 mil inscritos, conto com você, torcedor Regatiano, forte abraço. Venho com informações e não são das melhores do Clube de Regatas Brasil. Estive conversando com pessoas ligadas a pessoas importantes do CRB, a quem monta o elenco do CRB, e me passaram informações que me preocupam e que eu já desconfiava. A primeira delas, o orçamento do CRB é muito curto. O André, do departamento de futebol, André Martins, ele está sofrendo muito para montar esse elenco do CRB. Então precisamos esclarecer aqui 2 pontos primeiramente. O André está sofrendo por falta de orçamento. Segundo ponto, existe muita gente falando e tal, e até eu desconfiei muito que o Thiago Paes participava dessas contratações do CRB. Mas me parece que isso esteja acontecendo depois dessas informações que eu recebi. O André Martins tem reclamado muito, principalmente dos contratos longos que foram feitos nesse ano 2024 com jogadores que o CRB não pretende ficar. Só que aí fica difícil se livrar de alguns deles. O caso principal é o zagueiro Gustavo Henrique. O CRB não tinha, né, o desejo de ficar com o jogador. Mas ele tem um contrato até o final de 2025. Recebeu uma proposta do Água Santa, né? Marcelo Cabo procurou o Gustavo Henrique. E ele simplesmente rejeitou essa proposta. Por que ele rejeitou? Porque ele está tranquilo no CRB. Ele está num time que oferece mais visibilidade. A Dairone, mas o Água Santa vai disputar o Campeonato Paulista. Mas são apenas 3 meses. E depois disso? No CRB se tem uma segurança. Há uma inversão no futebol. Antes, os jogadores preferiam disputar o Campeonato Paulista. Mas hoje não mais. Todo mundo quer estar num time de Série A ou um time de Série B. O que não é o caso do Água Santa. O Água Santa também está atrás do William Formiga. O CRB quer se livrar do Formiga. Mas será que vai? Será que o jogador vai trocar o certo pelo duvidoso e ficar 3 meses já no Água Santa e depois, ele estando no CRB, ele está tranquilo? Então essa é a grande raiva do André Martins do seu trabalho. Vou dizer raiva, é palavra muito pesada, mas é o grande calo do André Martins desse trabalho. Tentar se desfazer de alguns jogadores que têm contrato e não têm propostas de times nenhum.
Quem tem proposta é Lucas Falcão. O volante do CRB tem uma proposta na mesa e uma proposta muito boa. E o CRB não deve dificultar a sua saída. O problema todo disso é, será que vai conseguir contratar? Já que o orçamento realmente é muito apertado. Eu já vou avisando a você, torcedor, pelas informações que eu recebi, não esperem grandes contratações. Não tem, porque simplesmente não se tem dinheiro para isso. Não se tem dinheiro para isso. Então não vão vir grandes nomes, não vão vir grandes contratações e nem a quantidade de jogadores que a gente pensaria que vinha. O CRB tem a prioridade, por exemplo, agora nesse momento de ajeitar o sistema defensivo. O André está correndo atrás de trazer 2 zagueiros. E mesmo assim, a quantidade de zagueiros ainda vai ficar pequena, porque ele vai trazer 2, vai manter o Gustavo Henrique. Tem o Henrique que já está certo, o jogador, mas é uma aposta, vindo do Mirassol. E tem os jogadores de base, o Wallace e Darlisson. Então ele vai tentar trazer 2 zagueiros para serem titulares e com esses 4 tentar remendar ali quando for necessário. E outro que deve estar voltando a integrar o grupo, e aí eu não sei se vai ficar ou não, mas pela necessidade e pelo baixo orçamento do clube, é Matheus Mega. Sim, ele ainda pertence ao CRB, tem contrato com o clube e deve estar voltando para fazer parte do elenco de 2025. Para você ver o tamanho da bagunça que foi feita durante essa temporada de 2024. Na lateral direita, 3 laterais. Hereda, Matheus Ribeiro e Matheus Pureza, que é da base. O Hereda, muita gente fala de propostas, mas até agora para o CRB não chegou absolutamente nada. 0 bala. Mesma coisa para o Léo Pereira. Léo Pereira é outro que muita gente está dizendo, não fica e tal. Mas para o Clube de Regatas Brasil ainda não chegou nada de concreto para nenhum dos 2 jogadores. A grande preocupação do André Martins é em caso do rebaixamento do Atlético Paranaense. Porque esse demonstrou interesse pelo Hereda, mas ainda não veio atrás. Mas, de repente, se for para a Série B, o Hereda poderá ser a opção do Furacão. Mas é aguardar e esperar. Todo torcedor do CRB cobra uma sombra para Anselmo Ramon. Mas aí vem uma grande questão. O CRB tem um orçamento apenas de 200 mil mês para um centroavante. E Anselmo Ramon já leva a bagatela de 175 mil todo mês desse orçamento. Como é que vai contratar um centroavante de 25 mil reais por mês para fazer sombra no Anselmo? Esse jogador não existe. Só se o CRB conseguiu a grande aposta no mercado. E é por isso que Diorra, jogador que disputou o Sub-23, como aspirantes do CRB, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ele vai ser integrado do time profissional. Porque com esse baixíssimo orçamento, como você vai achar um jogador bom? O trabalho do André Martins vem sendo prejudicado, e a minha fonte é forte. E ele já muito triste e preocupado com isso. Porque ele está tentando fazer ali, coisas que ele não consegue. Porque está amarrado nos longos contratos e no baixo orçamento do CRB.